O programa Consciência Espírita volta para você hoje, na pauta do nosso programa. Você pediu e nós atendemos. Diálogo interreligioso. Nós estamos recebendo com muito carinho o reverendo Luciano José de Lima. Ele que também é professor universitário da Igreja Metodista e que está nos ensinando, nos trazendo novos conhecimentos sobre essa doutrina tão atuante em vários países. Mas agora nós vamos particularizar. Eu vou perguntar ao reverendo, como nós perguntamos sempre aos nossos convidados, como foi, reverendo, que o senhor abraçou essa religião, aonde o senhor conquistou a posição que hoje o senhor ocupa com tanto mérito, o senhor que atua com tanto carinho, com tanto empenho? Como foi que tudo isso começou? Qual foi a influência que o levou à Igreja Metodista? Então, uma coisa mais existencial, né? Então, eu sou de uma família cristã, né, majoritariamente católica, só que no final da minha infância, início da adolescência, naquele momento de crise, de sentido, de fato uma crise de sentido mesmo, eu estava num momento bastante difícil, por volta dos 13 anos, aí eu descobri que uma amiga minha, ela estava ligada a uma comunidade metodista. E fiquei curioso em conhecê-la. E eu me senti em casa, fui bem acolhido, fiz amizades. Então esses laços foram se tornando importantes antes mesmo de uma reflexão de natureza propriamente religiosa, né? Aí com o tempo eu percebi que esse desencaixe existencial encontrava no cristianismo de matriz protestante, particularmente metodista, um sistema de sentido para mim. E isso foi marcando, tanto que no mesmo ano em que eu comecei a entender um pouco qual era a praia na qual eu estava indo nadar, por assim dizer, eu comecei a me fascinar por esse tipo de cristianismo. Então, por que eu digo isso? Porque o cristianismo é uma forma de fé muito mais ampla, né? Nela se encaixam os chamados cristianismos clássicos, que pegaria ortodoxos católicos, depois protestantes, e outras tradições que também se entendem no segmento de Jesus, mesmo que com hermenêuticas, com interpretações mais particulares ou mais diferenciadas do que daquele modelo clássico ligado aos concílios, aos dogmas da dupla natureza de Cristo como divino e tal, como na própria tradição espírita, que tem uma hermenêutica particular. Então, aí dentro desse universo de cristianismos, e eu gosto muito do plural, porque uma das minhas investigações na academia é sobre a pluralidade do cristianismo no primeiro século. Então, sempre foi plural, a despeito das tentativas de um grupo, às vezes, na história, querer controlar mais que outro, mas a gente vai aprendendo, né, com isso. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar hoje também essa variedade de cristianismo. Nesse universo de cristianismos, no metodismo, foi o meu jeito de ser cristão, no qual eu aprendi, ancorado no nosso credo social, que é um documento forte de referência para o metodismo mundial e particularmente brasileiro, que entendia uma fé que foi me apaixonando, uma ideia de fé que tem uma espiritualidade que traduz no engajamento concreto. E isso foi me fascinando desde aquele período da adolescência. Nossa, a ideia de uma igreja... Porque eu ouvia tantas críticas de que igreja e religião era sinônimo de alienação política, ainda mais em alguns grupos do próprio chamado mundo evangélico brasileiro, né, que virou uma massa manobrável por alguns políticos de ocasião. E aí eu fui percebendo que é possível uma concepção de cristianismo militante, que tem sua identidade própria sem com isso negar dos outros, e que entende a sua missão não como proselitismo para roubar membro da outra religião, mas entender que a sua missão como participação no evangelho é boa notícia mesmo, tornar a vida melhor para as pessoas, se aproximar, reconciliar. Então essas coisas, claro que não surgiram tão formadinhas assim, mas paulatinamente essas coisas foram me fascinando. E naquele mesmo ano eu comecei a pensar, eu vou para a faculdade de teologia, eu vou ser um pastor da igreja, eu vou ser um clérigo. E isso foi se formando, foi ganhando um pouco mais de consistência. E esse meu fascínio foi se descortinando cada vez mais, quanto mais eu compreendia a minha própria tradição. Mas nunca me motivou a fechar-me para a pluralidade das tradições. E eu lembro uma coisa que nós até mencionamos no intervalo, que é uma frase que John Wesley, o fundador do metodismo, citava muito e que é de Santo Agostinho,
que dizia, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade, em tudo, porém, o amor. E aí pensando que, seja no ambiente propriamente cristão, seja no das outras tradições religiosas, em um mundo em que a gente é convidado a pensar na valorização do humano, numa sociedade que descarta a gente, e cuidado da própria criação, no mundo em que se descarta a natureza, se trata como objeto, assim, pensar que essa diversidade em diálogo com outras particularidades pode construir o comum respeitando o diverso, tendo como horizonte o cuidado da vida de um modo geral. Reverendo, eu fico muito feliz com essas colocações do senhor. Realmente, no Espiritismo também, nós aprendemos, fora da caridade não há salvação. E a caridade é nos amar uns aos outros. Queria perguntar para o senhor, esse diálogo interreligioso que vem sendo realizado para nossa satisfação em locais que se abrem, em templos que se abrem para outras religiões, realmente é importante e é cativante. Mas, na sua opinião, o que falta ainda para aproximar não apenas os religiosos, mas também os praticantes das religiões? Eu acredito que um dos desafios, talvez não seja o único, já que a realidade é sempre mais complexa, né? Um dos desafios que, inclusive, é uma das coisas que eu tenho tentado refletir na minha própria prática ministerial, é o problema do fundamentalismo e da postura autoabsolutizante que alguns grupos religiosos têm. E refiro, inclusive, à minha própria tradição de fé, à minha própria igreja, onde tem crescido na nossa sociedade uma tendência fundamentalista marcada por uma ideia de que a verdade é monopólio. É monopólio de quem tem uma série de enunciados sobre Cristo. Ah, mas eles são baseados na Bíblia. Ora, a morte também pode ser baseada na Bíblia. A Bíblia pode ser instrumentalizada para uma série de coisas também justas. A crítica de Jesus aos fariseus passa por isso. Um texto que está refletindo sobre como a religião, mesmo dos mais piedosos, ela também pode ser usada para perseguir, para justificar certas coisas inaceitáveis. E o fundamentalismo tem crescido muito na nossa sociedade. E na própria experiência de algumas comunidades de fé pelas quais eu passei, eu vi ele muito intenso. E ele impede a maior participação, porque as pessoas não se permitem dialogar, porque elas acham que estão certas e quem diverge delas está errado. Então, acho que um dos grandes desafios nossos é construir uma outra compreensão de que, por exemplo, a própria ideia de evangelização para muitos desses grupos é uma prática predatória de roubar o outro da religião que ele está, em vez de ser a prática da convivência, a reconciliação dos povos, pensando que a própria paz, mesmo que o outro não vire da minha religião, é boa notícia, a gente ficou irmão, a gente se irmanou. Então, acho que essa ideia de redescobrir o próprio sentido da caridade, né, que hoje virou uma palavra desgastada como uma ação caritativa e caricata de amor, em vez de recuperar a própria noção de caritas do latim e da sua ancoragem com o caris grego, que por sua vez, graça. Então, um amor que não cobra para ser. Em parte, esse livro que eu trouxe do professor José Carlos de Souza, ele tenta refletir um pouco sobre, para os metodistas, o que é de fato ser metodista nessa lógica, onde a igreja não é concentrada dos clérigos, onde todos têm seus ministérios, com uma perspectiva ecumênica, não centrada. É a leitura que o senhor recomenda no programa de hoje? Para aqueles que querem entender um pouco do metodismo, é um texto interessante. O autor, o senhor podia... Então, o autor é José Carlos de Souza, um professor universitário, historiador e clérigo metodista também, e a tese doutorado dele, que virou livro, que é Leiga Ministerial e Ecumênica, que é a igreja no pensamento de John Wesley, que seria a igreja que os metodistas, o modelo de cristianismo que os metodistas pensam. Reverendo Luciano, foi muito bom receber o senhor aqui. O senhor vem com essas boas vibrações, com essa juventude, com essa alegria, com essa fé e com esse carisma. Eu fico muito feliz e agradeço em nome da produção, nossos companheiros do Movimento Espírita, que enxergam com muito carinho essa aproximação tão necessária. Nós temos Jesus em comum e Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Não podemos nos separar. Eu queria agradecer ao senhor e deixar em aberto aqui
uma oportunidade no programa de uma nova entrevista para nós continuarmos em profundidade sobre a sua ação no movimento ecumênico da religião em São Paulo. Muito obrigado, reverendo. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, que nos acolhe, e a todos que nos acompanham. O programa Consciência Espírita fica por aqui, acaba depressa quando o assunto é bom, não é mesmo? Mas olha, daqui a pouco, novo programa Consciência Espírita, participe, mande por e-mail, comentário, crítica, sugestão, se quiser elogiar também, nós vamos entender como um acréscimo de responsabilidade. Anote o e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. Até o próximo programa.